senhor vai bem, né? Tudo bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O senhor está bem, se não está aquele aspecto mais sonolento, não? Pronto né? para o jogo. Está pronto para o jogo também, é segunda-feira, o senhor dormiu bem no final de semana e tal, está tudo tranquilo. Né? João Magalhães, aquele ditado que diz que política muda como nuvem, cada dia que passa se torna mais verdadeiro. Mas mudou e mudou ligeiro da Câmara Municipal. Agora, com um detalhe, mudou, como você deixou bem claro, como uma espécie de voto de confiança. Quer dizer, foi publicado no Diário Oficial da União, do município, as nomeações, tudo foi publicado e tal, mas tem um detalhe. Publicar não resolve. Não. É preciso funcionar. Exatamente. Ou seja, que os sindicatos realmente tenham comando e executem as ações, autonomia para executar as ações nas pastas que foram entregues ao parlamento. E recursos principalmente, né, Douglas? Porque sem recurso não vai, né? Novamente, boa tarde ao nosso telespectador. Há uns cerca de 20 dias, a gente lembrou aqui que o líder do prefeito, doutor Pessoa, foi à Câmara Municipal com um pedido, né, para que se votasse em urgência de uma autorização para solicitação de empréstimo de 250 milhões de reais. A Prefeitura quer contratar um empréstimo de 250 milhões de reais junto ao Banco Regional de Brasília. Esse pedido não chegou sequer a ser protocolado, porque não havia ali um clima para que ele fosse aprovado, e é claro que para a Prefeitura é melhor que o processo nem seja pautado do que ir para plenário e ser derrotado. Então, aguardaram ali, puxaram o freio na tramitação do pedido de empréstimo, houve aquele período de negociação, o Tarcio Cruz trouxe, o Eliezer também, todas as informações, você acompanhou. Essas articulações, inclusive, resultaram na nomeação de indicados por vereadores, e agora, de fato, a liderança do prefeito na Câmara Municipal sente que há um clima favorável, então, para que essa solicitação de autorização desse empréstimo seja pautada. E isso vai ocorrer amanhã de manhã. Pelo que a gente apurou, está tudo combinado, tudo trabalhado, vamos dizer assim, negociado para que a autorização desse empréstimo seja pautada no plenário da Câmara Municipal e seja aprovada pelos parlamentares. São 250 milhões de reais junto ao Banco Regional de Brasília. A Prefeitura alega que esse dinheiro vai ser utilizado em infraestrutura urbana, em investimentos também na zona rural, dinheiro para algumas áreas da gestão, como a questão agropecuária, enfim. Então, esse documento deve ir a plenário amanhã e, sendo aprovado, então a gente encerra, vamos dizer assim, o ano nesse clima de paz e harmonia entre o Parlamento Municipal e a Prefeitura, mas lembrando que ainda tem um outro capítulo que é exatamente dos vetos ao orçamento. O doutor Pessoa deve vetar algumas mensagens, algumas emendas que os parlamentares inseriram ali no orçamento. Esse é um segundo capítulo da história, mas a do empréstimo aparentemente está solucionada, Douglas. 250 milhões de reais aprovados para a Câmara Municipal, a Prefeitura de Teresina. A pergunta que eu faço é, seria mera coincidência esse dinheiro, esse empréstimo que nem pautado foi naquela sessão? Sim. Agora, não só ser pautado, mas já tudo articulado para ser aprovado. Seria mera coincidência essa distribuição de cargos se ocorrer depois da distribuição? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, os tais polêmicos anexos que o vereador Ismael Silva trouxe, inclusive, como deficiência do primeiro projeto ainda, dos 500 milhões. 500 milhões. Diz que dos 250 a situação ainda é pior. Tudo isso foi superado, João Magalhães? Do ponto de vista técnico, não, né, Douglas? Eu não diria que é uma coincidência ou a proposta ser aprovada depois das conversas, mas, na verdade, é uma consequência das conversas. Afinal de contas, o que o parlamento queria naquele momento era ter mais condições de dialogar com a Prefeitura. A gente sabe que as reivindicações dos parlamentares passam não só pelos cargos, né? Como você disse, não é indicar o cargo em si, é além de indicar o cargo, ter autonomia, ter as condições de executar obras para atender às demandas das suas lideranças, né? Das suas bases eleitorais. Inclusive, para atender essas demandas é preciso de recurso. E a Prefeitura garante que uma fonte desses recursos é exatamente essas operações de créditos que a Prefeitura tem contratadas,
500 milhões que já foram efetivados e agora mais de 250 milhões de reais, chegando aí quase R$1 bilhão, né, em 2 anos de Dr. Pessoa, de empréstimos da Prefeitura de Teresina junto a bancos nacionais. Afinal de contas, quem vai assumir estes cargos não quer ser o rei da Inglaterra. Não. Ou seja, ocupa o cargo, mas não governa. Sim, não é? até... Então, tem que ocupar, tem que ter disponível todos os cargos no entorno... Porteira fechada, né? Porteira fechada e, como o João disse, acima de tudo, recursos disponíveis para serem aplicados. Isso, até porque o cargo em si, ele não contribui muito, no máximo, politicamente, claro, você contempla ali suas bases eleitorais do ponto de vista do vereador. Mas para ampliar... Mas para você executar uma obra, é preciso que haja recurso naquela pasta e esse dinheiro a Prefeitura garante que está procurando e os empréstimos é uma saída, portanto, a Prefeitura deve receber aí, num prazo de alguns meses, já que tem um plano de trabalho a ser apresentado, mais de 250 milhões de reais, o que já garante ou pelo menos ajuda a distensionar essa relação entre o Parlamento e a Câmara e a Prefeitura de Teresina. E nós vamos além, viu? Nós vamos além. Aqui no Jornal Dia News, a gente está acompanhando todos os detalhes, mas nós vamos além, porque tem 500 milhões, agora 250 milhões, são 750 milhões de reais, quase R$1 bilhão, e aí nós vamos atrás de saber o seguinte: como estes recursos estão sendo aplicados. É isso que nós vamos atrás e vamos acompanhar e trazer para você. Vamos para o intervalo comercial, João? Intervalo rápido, o João continua aqui. E nós vamos na volta com a política do dia. Rapaz, o presidente do CRM disse lá que, lá na audiência pública na Câmara Municipal, que ninguém precisa se preocupar com o quadro de calamidade lá na Ucrânia, não. Porque calamidade tem na saúde de Teresina, viu? Lamentável. Né? Lamentável. O Tasso vai trazer os detalhes, a gente vai comentar tudo depois do intervalo, não sai daí.